sermos pastores, nunca foi um desejo do nosso coração, não porque éramos contra, mas porque realmente não era algo que a gente tanto quando não éramos, né, ainda nem namorados, nem nada, mas não era algo que eu imaginava que o Senhor teria para mim, nem Ele, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que o Senhor já trabalhava para esse caminho. Mas ok. Então, quando em 2019 eu estava grávida do Mateus, quando eu tive esse pequeno momento de realmente uma crise existencial. Senhor, não é possível que o Senhor me trouxe até aqui para eu ficar nessa vida de acorda e dorme. Até então não tinha muito o que fazer, eu estava grávida, não tinha como trabalhar, mas eu não entendia realmente assim, Senhor, tudo bem, o Senhor me usa ali com as pessoas, eu tenho essa coisa, eu gosto, mas e aí, o que mais? E eu comecei a ver muito naquela época, o pessoal falando muito sobre propósito, porque é assim, né? Quando a gente está com uma coisa na cabeça e parece que todo mundo só fala daquilo. E aí eu via todo mundo falando sobre propósito, identidade, propósito, autoconhecimento. Eu falei, que negócio doido é esse? E aí eu fui atrás para poder entender o que era, para poder realmente saber o que era. Cheguei num teste de autoconhecimento para saber realmente o que era aquilo, talvez abriria a minha cabeça sobre profissionalmente, como que seria. E dali eu fui parar em um site onde eu fiz o meu primeiro curso gratuito de inteligência emocional. E ali eu tive muita clareza sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre o modo como realmente o Senhor trabalhava comigo, o porquê eu sentia tantas coisas que eu sentia. E aquilo ali foi realmente abrindo a minha visão. Algo pessoal, tá, gente? Para que vocês possam entender. E naquele dia eu fiz, era um mini curso, eu fiz esse mini curso e ali eu falei, é isso que o Senhor tem para mim. Eu preciso ajudar as pessoas como eu, pessoas que estão passando por momentos como eu, e o Senhor me trouxe para esse lugar. E ali eu tive essa virada de chave, assim, realmente algo que mudou minha vida. No entanto, quando o pastor chegou em casa, ele estava trabalhando, ele chegou em casa, ele passou assim pelo corredor que tem entre o nosso corredor, a porta entre o corredor e a cozinha, a sala, e ele falou, oi, né, oi, ele, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Ele falou, você tá diferente? Tá com um brilho diferente? Aí eu falei, então é isso. Porque eu realmente me sentia daquele modo, eu me sentia diferente, eu me sentia completa, como eu nunca tinha me sentido. Realmente falei, Senhor, foi para isso que o Senhor me criou. E dali eu nunca mais parei de estudar, aquilo ali me impulsionou realmente a buscar mais conhecimento com um único propósito, ajudar pessoas que sentiam as mesmas coisas do que eu. Porque eu não soube tratar, então eu queria saber tratar para poder ajudar. Eu queria ser para alguém aquilo que eu gostaria de ter tido. Então, eu fui atrás para saber, né, sobre psicologia e tudo mais, porque eu achei que estava tudo voltado a isso. Não é possível fazer psicologia à distância, o MEC ainda não reconhece, então eu falei, tá bom, tudo bem. Fui fazendo outros cursos e dali foi onde eu me formei, aonde eu falo para vocês, geralmente quando eu estou pregando, quando eu estudo, e quando isso, e quando aquilo outro, e eu vejo que tantas pessoas ficam com um pontinho de interrogação ali, tipo, e o que é que ela estuda? O que é que ela estudou? Né? Vocês caminham com a gente, sabe que a base da nossa igreja é a Bíblia, mas quando nós estamos fora, ou às vezes nós estamos conversando, eu falo alguma coisa e às vezes as pessoas ficam tipo, mas o que é? Então, eu busquei me aprimorar e eu fiz uma formação. Antes de você julgar, espera que eu vou explicar, tá? Então, eu fiz uma formação de coach emocional humanizado. Não, eu não subo aqui para motivar ninguém, eu não subo aqui para ser coach de ninguém. Quando nós subimos aqui para falar da palavra de Deus, tá bom? E o coach, antes que você tenha aí na sua mente, nossa, coach, o que é coach, gente? Esquece o que vocês ouvem na internet, tá? Quem não sabe, escreve lá qualquer coisa, o coach vai te motiva, a vida é fácil, a vida é linda. Não. Simplesmente o coach ele te ajuda nos seus objetivos. Você está aqui, você quer chegar ali, a gente tem uma ferramenta. É isso, tá? Então ninguém aqui para te incentivar, te motivar e falar que você tem que acordar às 5 horas da manhã. Esqueçam, tá? E nesse caso, eu não sou formada só no coach tradicional. Esse coach emocional humanizado, ele foi criado por próprio esse rapaz que a gente nesse meio chama de mentor. Ele tem essa empresa no qual se chama Mindset Academy e é emocional humanizado porque cuida das emoções
e pessoas. Então, o foco dele é, quando você estiver cuidando de uma pessoa, seja somente uma pessoa. Quando você estiver tratando de um ser humano, seja somente um ser humano. Então, eu me aprofundei ali, porque ali foi onde eu achei mais sobre a inteligência emocional, e ali eu fui realmente entendendo quão problemático nós somos, mas de um modo lindo, viu, gente? Com muito amor no coração. E ali eu fiz essa formação, então eu tenho essa formação, eu tenho esse diploma, tanto em português quanto em inglês. Dentro disso eu fiz outra formação de programação neurolinguística, que a gente chama de PNL, também tenho um certificado. E agora estou fazendo uma formação em psicanálise clínica, lentamente, por conta da nossa dinâmica da igreja, não tenho como estar ali sentada realmente estudando, então está sendo de um modo bem lento. Resumidamente, é isso, tá? Então, para quando vocês me ouvirem dizer algo, vocês possam entender, é um mega resumo do resumo, porque, como eu falei, eu não quero pregar sobre mim, mas vocês, como parte do nosso corpo, vocês precisam conhecer quem está aqui na frente, vocês precisam conhecer um lado que talvez vocês não conheciam até então. Então, tudo certo? Se alguém tiver alguma dúvida, ficou aí com algum preconceito, meu Deus, que negócio é esse? A gente pode conversar depois, podem vir perguntar, sem problema algum, tá bom? Amém? Ah, tá bom, amém então. Então, isso que eu expliquei para vocês, esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito, cuidar de pessoas, cuidar da alma, cuidar da cura da alma, cuidar das emoções, te ajudar a entender tudo aquilo que o Senhor tem para você e realmente te colocar nesse caminho, segundo a Bíblia, para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Só que tudo isso eu só descobri depois de entender uma coisa que é o tema da nossa palavra de hoje, que é a minha identidade. Depois que eu entendi a minha identidade, eu consegui viver o meu propósito. Então, talvez hoje você esteja pensando, né? Nossa, propósito, que negócio é esse? Nossa, todo mundo tem que ter um propósito de vida? Sim, todos temos um propósito de vida, para a honra e glória do Senhor. Mas nós só conseguimos viver isso em totalidade quando nós conhecemos quem nós somos em Cristo. Amém? Então eu conto com vocês, como eu falo, talvez bastante gente aqui não vem de quarta. Eu falo o que tem que ser dito, tá, gente? Com muito amor, eu sempre peço para eles o quê? Coloquem amor nas minhas palavras, não é, Bruno? O Bruno tá me olhando já, tipo assim, sentou até na última cadeira, fica mais fácil de levantar, né? Falo, coloquem amor nas minhas palavras, mas tudo que eu falo aqui, eu falo realmente com amor, porque eu quero que vocês vivam tudo aquilo que o Senhor tem preparado para vocês. E se ficar alguma dúvida, estou disponível depois, tanto eu quanto o pastor. Amém? E quem aqui já passou? E aí, outra coisa que eu peço muito, resposta, tá, gente? Não gosto de falar sozinha. Então, amém, aí vocês respondem um amém, e aí, assim, eu acho que fica até mais vivo, todo mundo acorda e todo mundo caminha na mesma intensidade, amém? É isso aí, tá vendo? É isso. Alguém aqui já teve uma crise de identidade, já passou por um momento onde se questionou quem sou eu, crise de propósito, crise existencial, aquela coisa que você fala, Deus, deu erro aí, nasceu eu? Ou o que aconteceu? Porque para que eu sirvo? Quem eu sou? Da onde veio? Para onde vou? Tá vendo? Até rimo. Alguém já teve? Só você é corajosa para levantar a mão? Tá vendo? Coragem, viu, gente? Todos nós já passamos por algum momento onde nós nos questionamos de algo. Talvez você leve a sua vida de uma maneira muito tranquila, acreditando que você é o que a sua profissão diz que você é, e aí esse é o seu propósito. Aí eu te falo, você está muito enganado, porque não é sobre isso que nós vamos falar. A identidade e o propósito, ela vai além do que você está acostumado a escutar aí na internet. Não é só sobre você ter uma profissão, não é só sobre você chegar aqui e falar, eu sou pastora, eu sou empresário. O meu propósito é mais profundo. É um lugar onde muitos não querem entrar, por isso que tem alguns me olhando com essa cara de, nossa, sério que é essa palavra? E aí eu vou dizer, é você mesmo que precisa entender a sua identidade e o seu propósito. Porque o Senhor, Ele não nos chama à toa. O Senhor erra. Alguém acredita que o Senhor erra? Não, né? Então, se o Senhor não erra, nós não somos um erro. Se o Senhor não erra, nós não estamos aqui por acaso. O Senhor não nos colocaria aqui para simplesmente ir uma peça no meio, sabe, uma peça de xadrez? Está ali. Tem utilidade nenhuma, mas está ali no meio do jogo. Todo mundo está vivendo, menos ele, porque ele deu errado. Não.
Não é assim que o Senhor vê. Não é assim que o Senhor trabalha. E o que é a identidade? A identidade, muitas vezes você pode falar, quem sou eu? Minha identidade é essa, quem sou eu? E de fato quem é você? E aí eu te pergunto, quem é você? Quem é você, Jorge? Jorge. E aí, Jorge? Tantos Jorges existem no mundo. Jorge. Quem é o Vanderlan? Quem é o Dirson? E às vezes a gente acha que coisas de fora, coisas externas dizem quem nós somos. E não. Sabe aquele negócio que a gente tem chamado identidade? Carta de identidade, RG, como vocês quiserem. Aquilo ali, quando alguém te pede, eles pedem para quê? Para você provar que você é aquela pessoa que você está falando que você é, né? E ali tem algumas coisas que não mudam, né? Ali tem coisas que não mudam. Aí você vê como o inimigo, ele é tão astuto, que hoje ele começou a colocar na cabeça das pessoas que elas podem mudar a própria identidade. Só que aí elas podem pegar algumas coisas, algumas, né, nome, aí coloca lá, agora o sexo é neutro, né, não sei o que lá, sexuado, todes, e isso e aquilo outro. Só que no fundo, não mudou. Porque a identidade, ela não muda. E a gente fala, mas o Senhor pode transformar minha identidade. Não, o Senhor pode te fazer enxergar a sua real identidade. Mudar a sua identidade, não. Nós temos uma identidade caída, um coração caído, por conta do pecado. É natural, entramos nesse mundo assim, até o dia em que nós conhecemos o Senhor. E a partir daquele dia, nós caminhamos na identidade que Ele criou para nós. E sabe por que muitos cristãos vivem em crises? Muitos cristãos não vivem em totalidade com a palavra? Porque não tem entendimento sobre isso. É um assunto chato, né? É chato, não, muito motivacional. Não, muito, nossa, nada a ver. Eu falo, nada a ver. E não é. É uma base que a gente foge de ouvir e por isso que dá tudo errado lá na frente. A gente não sabe orar porque nós não sabemos como nós podemos pedir. A gente não sabe fazer, sabe, para tomar uma decisão, demora dias, meses, às vezes nunca toma, porque não sabe quem é, não sabe o que Deus permitiu que você vivesse aquilo pelo qual Ele te criou. E tudo isso porque te falta um entendimento. Quem é você? Tá tudo bem? Eu não estou gostando do modo como eu estou sendo olhada, mas tá bom. Se isso aqui fizer um efeito dentro de você, para mim já vale. Então eu quero que você se lembre que a sua identidade, ela não está relacionada à sua cor de cabelo. Porque muda, né? Se a gente quiser pintar, muda. Ao seu status financeiro. Um dia você pode ter muito, mas o outro dia, talvez nem tanto. Não tem nada a ver com as coisas de fora. Porque as coisas de fora, as coisas externas, elas são instáveis. Elas mudam. E como eu falei, a nossa identidade não muda. A nossa identidade não é instável. Aí sabe aquela pessoa que fala, eu sou muito instável. Então vamos mudar. E tem gente ainda que fala com gosto, né? Eu sou muito instável. Nossa, muito instável. Um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra. Então, legal que você reconheceu, agora muda. Porque não dá para ser assim. Não dá. Não dá. Não se você quiser viver de acordo para aquilo que o Senhor te criou. Alguém aqui tem o desejo de viver dentro do propósito do Senhor? Ou tá bom do jeito que tá? Você achando que você está vivendo o seu propósito? Então, como eu falei, a nossa identidade, eu tinha até separado a minha, mas como eu imaginei que aconteceria, eu esqueci. Ali fala sobre quem nós somos. Mas para nós cristãos, aonde é que nós encontramos quem nós somos? E se chama a Bíblia Sagrada. Sabe aquela que fica fechada a sua semana todinha, pegando uma poeirinha? Aquela nova que fica dentro de uma caixa linda, maravilhosa? Aquela ali. Aquela que você passa o olho e fala, volto depois que eu tenho uma coisinha aqui rapidinho para fazer. Aí dorme. Ixi, não li. Sua fica aberta no Salmo 23, a minha no 91. Coração, é isso. Meu filho fala sempre a mesma coisa, coração. Eu acho que é profético. Jesus está trabalhando no coração.
E se você tivesse esse feeling, você teria dito amém, porque aí serviria para você. Agora você perdeu o tempo. Então, ali dentro da sua Bíblia, dentro da minha Bíblia, nós descobrimos quem nós somos. A nossa Bíblia, para nós cristãos, é o nosso RG. É ali onde estão todas as informações que nós precisamos para saber quem nós somos. E ali o mais importante é você conhecer a identidade daquele que te criou. Porque quando você entende a identidade de Cristo, isso muda toda a sua vida. Toda a sua vida. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende quem Cristo é, isso muda o seu modo de interagir com a vida, interagir com as pessoas, interagir até mesmo com Deus, interagir com você mesmo. Isso muda tudo. E nós precisamos estar atentos a isso. Todos nós, todos, sem exceção aqui, nós temos uma visão de mundo. Cada um enxerga o mundo de um modo. Cada um tiveram experiências diferentes. E isso, existem nomes difíceis para isso, e não é o sentido, o foco da coisa. Mas todos nós temos uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela afeta aquilo que a gente acredita, ela afeta sobre como a gente leva a nossa vida, ela afeta o nosso propósito, aquilo que é moral para nós. Como você foi criado, afeta como você vê o mundo. Como você foi ensinado, afeta como você vê o mundo. Porque você vai trazendo aquilo. Então, pais, cuidado como vocês ensinam os seus filhos a enxergarem o mundo. Porque lá na frente, eles podem mudar. Eles podem mudar o caminho. Mas vocês vão ter plantado uma semente. Então, prestem atenção como vocês fazem os filhos de vocês enxergarem o mundo. E aí uma coisa que é interessante é que a nossa identidade, ela está profundamente influenciada, ela é profundamente influenciada pela nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo está vinculada à nossa identidade. Por quê? A nossa identidade e a nossa visão de mundo, elas são inseparáveis. Quem eu sou, mostra para os outros como eu vejo o mundo. Como eu vejo o mundo, define quem eu sou. Então não tem como você falar, nossa, eu enxergo desse modo, eu sou uma pessoa, e você só mostra coisas ruins, e você falar que a sua identidade é um filho de Deus. Espera lá, alguma coisa não encaixa. Eu sou um filho de Deus, mas eu olho tudo de um modo negativo. Eu sou um filho de Deus, que eu acredito em todas aquelas qualidades de Deus. E aí eu te pergunto, quais são as qualidades de Deus? E você fica, amor, Deus é amor. Deus é perdão, né? Que ele perdoa também. E Deus é que ele é pai. E acabou. Por quê? Não conhece a identidade de Deus. Então, quem você é define como você vê o mundo. Como você vê o mundo define quem você é. Jesus, quem era Jesus? Qual será a identidade de Jesus? E o que ele fazia? Qual era a visão de mundo de Jesus? Não sei, não andei naquela época, então você abre sua Bíblia no Novo Testamento. Vamos lá em Marcos, Mateus, Lucas. O que Jesus ensinava? O que Jesus fazia? Aquela era a visão de mundo. E por ele enxergar aquilo, a gente olhava para ele sendo quem ele era. Ele dizia que ele era amor e ele enxergava com amor. Ele dizia que ele era compaixão e perdão e ele oferecia compaixão e perdão. Agora você diz que seu amor é por vidas. E aí você olha como para essas vidas? Você diz que você é filho de Deus. E como é que você se posiciona diante do seu Deus? Diante do seu Pai? Filho de Deus não é só um título religioso que você escutou a sua vida inteira. Quando eu digo que eu sou filha da minha mãe, eu sei que eu tenho uma mãe e que eu vou responder a ela quando eu fizer alguma coisa. Nesse caso, a situação é um pouco diferente, mas quando os nossos filhos sabem que eles fizeram algo de errado, com quem eles têm medo de ver? É pai e mãe, né? E por que a gente não tem medo de ver o nosso pai?
É com muito amor. Eu juro que é. Mas é porque a gente não vê. Aí a gente fala que a gente tem fé. Só que a nossa fé ela é tão grande que a gente não consegue entender que ele está aqui. Que ele está aí. Que ele não está lá no céu, como a gente costuma dizer. Deixa eu me esconder aqui, porque lá do céu, acho que aqui não pega. Nesse ângulo aqui, ó. Não. E aí falta o quê? Conhecer. Tá tudo bem? Então essa nossa visão de mundo já fica uma outra lição para todos nós. Não queiram que todos... Por que grande parte das pessoas não concordam entre si? Porque cada um foi criado de um modo. Cada um tem uma visão de mundo. E tem que ser assim para sempre? Não. É só para você entender e não ficar aí se irritando à toa com seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, com seus filhos. Com seus filhos principalmente, porque o que eles enxergam hoje a culpa é sua, ponto. Principalmente se eles são pequenos e ainda dependem de você para tomar decisões. E aí eu quero trazer um exemplo básico para que vocês possam entender caso alguém não esteja acompanhando o raciocínio. Na época do Covid, foi uma época onde a gente teve uma condição financeira muito ruim, a pior de todas. E também estava tudo fechado, a gente não podia sair de casa. Começou o calor. Eu pensei o quê? Tá calor. O Teteu tá perdendo um monte de roupa. A gente não tem como sair e comprar nada. Vou cortar uma calça velha e fazer um shorts. Que mal é nisso? Eu fiz essa minha vida inteira. As calças já não estavam boa, corta, porque eu me achava a estilista. Assistia na época, vinha aqueles faça você mesmo, tava em alta. E eu fazia, ficava um horror, mas eu achava que tava lindo. E eu fui fazer. Enquanto eu cortava, o pastor entrou no quarto. Aquele homem, caiu o semblante dele assim. Um semblante de frustração, e eu fiquei tipo, o que eu fiz? Ele saiu, não quis falar. E eu fiquei realmente tipo... Tá? Depois eu falei, amor, o que aconteceu? Falou, eu não aceito isso. Falei, o quê, meu Deus? Não aceito ver o Mateus vivendo tudo que eu vivi. Falei, do que você está falando, homem? Porque eu passei a minha infância inteira recebendo coisas dos outros, e quando não cabia, e quando não tinha dinheiro, tinha que cortar para poder virar shorts, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Falei, nossa, é por isso? Falei, pelo amor de Deus. E ele, não, é que você não está entendendo aonde dói. E ali, eu falei, é verdade, eu não estou entendendo aonde dói. Uma situação com duas experiências completamente diferentes. Para mim, menos mal, menos um short para comprar, só cortei. Para ele, um lugar de dor. Um lugar de olhar para trás e ver tudo aquilo que ele viveu e o filho dele vivendo, mas de um modo doloroso para ele. Então, a gente precisa entender que todos nós temos uma caminhada. Todos nós temos uma visão de mundo. Mas aí entra o Senhor e transforma tudo. Amém? Então vocês entenderam essa relação entre a sua visão de mundo e a sua identidade? Até aqui tá tudo certo? Acho que não, né? Até aqui tá tudo certo? Sim? Então eu quero que você se pergunte assim, já que agora você entendeu que tem essa coisa toda, então se pergunta assim, então quem sou eu? Nossa, a gente acha muito... Então vamos lá, se pergunte assim, quem sou eu? Olha para você, quem sou eu? Quem sou eu? Então quem não perguntou não está a fim de se conhecer, aí você se trata com Jesus. Então se você já entendeu quem é você, que você é moldado pela forma como você vê o mundo, agora eu quero que você conheça quem te criou. Eu quero que você aprenda a se olhar como Ele te olha. E conhecer a identidade de Deus é infinitamente mais importante do que você procurar qualquer outra coisa. Você compreender a identidade de Cristo é fundamental para a sua vida, para a sua caminhada espiritual. Amém? E eu quero que você entenda que isso não é só
bordões religiosos. Gente, tá na hora de sair desse nível. Tá na hora de ir além. E aí, Gálatas 2:20 diz uma coisa muito interessante. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a partir do momento em que você passa a caminhar com o Senhor, a partir do momento em que você decide fazer aquela aliança, Paulo te ensina, porque isso aqui é uma declaração pessoal de cada um. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e vive em você, por que ainda existe tanto eu em mim e em você? É uma luta eterna. Sim, sim. Mas você consegue entender o quanto de Jesus ainda precisa existir dentro de mim e de você? Efésios 2:10 fala assim, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Nós somos criação de Deus. Nós não viemos por acaso. Nós não viemos do nada. Nós somos criação de Deus. Do mesmo modo que você está passando por uma paisagem linda e você olha e você fala, meu Deus, Deus é perfeito, olha como Ele criou. Olha para você. Olha para você, você é criação de Deus. Efésios 2:10. Orando a palavra, alguém lembra? Não lembra, né, quem não veio no culto? E nem assistiu a live? 1 Pedro 2:9 diz assim, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí agora vocês têm uma função, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você acha que você não tem propósito, acho que você já está começando a perceber que você está bem errado, né? 1 João 3:1 fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Filhos de Deus. Você que é pai e mãe, você sabe o amor de um pai e de uma mãe. Você que ainda não é pai ou mãe, você sabe o amor que o seu pai e a sua mãe sentem por você. Agora, entenda que você é chamado filho de Deus. Então, imagina o amor que esse pai tem por você. E claro, Gênesis 1:26, 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ninguém entendeu nada, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Eu ia falar isso no final, mas cabe falar agora. Sabe por que Deus nos incomodou? Porque a gente entrou, foi em comum acordo que eu e o pastor decidimos trazer essa palavra hoje. Ele me incomodou para a gente falar sobre isso. Porque nós temos uma única oração pela igreja diante de Deus. Uma única, vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós pedimos para Deus para que nós cresçamos, sim. Mas para que a gente possa crescer saudável. Para que o Senhor venha nos ensinar da base. Aquela base. Sabe? Quando o filho está indo para a escola. C mais A, K. Tarará, isso. Sabe por quê? Porque amanhã, quando a gente estiver em outro nível, e o que eu estou falando de outro nível é de entendimento da palavra, ninguém vai ficar para trás. Vai todo mundo caminhar na mesma visão. Só que se você continua fechado para entender a base,
Não nos culpe se amanhã você estiver se sentindo fora. Porque não é culpa nossa. O Senhor está tentando trabalhar na base de todos nós. O Senhor está nos ensinando do começo para que a gente possa avançar saudavelmente. Mas amanhã, se você se sentir fora, não estou acompanhando, não estou entendendo do que estão falando, a culpa não é nossa. E a culpa não é de Deus. Não culpe a Deus. Senhor, mas eu não entendo. Você se permite? Ou você só fica julgando quando falam? Gente, daqui de cima vocês sabem que a gente olha tudo. A gente tem visão de tudo. E a gente tem uma coisa chamada Espírito Santo que nos mostra. Então eu tô te dando um alerta com amor. Porque isso é para você, porque eu entendi e eu já recebi na minha vida. E o meu desejo é que você entenda e que você receba na sua. E eu acredito que muitos aqui, como a gente estava falando sobre propósito, muitos tiveram o dia de crise de entender o propósito, mas eu quero que você deixe isso de lado um pouco. Como assim? Antes de viver o propósito, você precisa saber quem você é. Como é que você vai viver algo que você nem sabe se você foi chamado para aquilo? Quem é você? Você pode viver isso? Você é o que o Senhor tem para você? Você é. Entenda isso, você é o motivo do seu propósito. Porque você é uma peça fundamental do seu propósito na sua vida, ou não. Eu não posso entrar na sua vida e viver por você o seu propósito. Eu posso. Se puder, e alguém quiser vir aqui trocar um pouquinho o pastorado, sim, a gente conversa. Mas eu acho que não, né? Eu acho que o Senhor tem algo para cada um. Então, muito mais importante neste momento, neste dia de hoje, muito mais importante do que se preocupar com o propósito, é você se preocupar em entender quem você é. E se você puder sentar, ô Magrelo, eu te agradeço, viu? Que aí ele desfila e todo mundo olha. Quem é o pai dessa criança? Alguém puder me dizer? Então eu quero que você entenda que a identidade ela é a causa e o propósito a consequência. Então, se você sabe quem você é, você sabe o que você vai viver. E eu quero, como eu gosto de fazer, trazer um exemplo bem fácil de entender. O pastor no Brasil trabalhava com oftalmologia. E ele era muito bom no que ele fazia. No entanto, que no último ano, ele ficou gerenciando uma clínica de oftalmologia sozinho. Ele fazia tudo o que o médico fazia. Ele fazia todos os exames e o rapaz que estava trabalhando com ele, que era formado, não sabia fazer metade dos exames. Hoje, quando alguém precisa, vai atrás dele, tô com um negócio vermelho, tá? Está inchado. Minha mãe liga, minha avó passa com ele via vídeo. Só que isso permite que ele faça um atestado e fale, vai ali, ó, na farmácia, tô aqui, assino para você, como um médico oftalmologista? Não, porque ele não é formado. Ele só tem o conhecimento. E é exatamente isso. O que realmente você precisa entender é que o que importa não é você conhecer, você achar que você conhece, você achar que você é. Você precisa de fato ser para poder viver. Ele é muito bom no que ele faz, muito conhecimento. Senta aqui com ele que ele vai tirar todas as suas dúvidas de uns nomes que eu não sei nem te falar. Mas ele não é. Ele não é. E o mesmo serve para mim e para você. Nós podemos ter muito conhecimento. Nós podemos saber demais. Mas nós precisamos de fato ser para poder viver. Vocês conseguiram entender? Então tenha em mente que primeiro você precisa ser. Depois você vai fazer. E por consequência de tudo você vai ter. Então a partir de hoje você sabe aonde você vai focar, né? Acho que você vai focar no ser. Ou você vai focar no ter? Ser. Amém. Glória a Deus. Pastora, mas eu faço tanto. Eu venho, eu sirvo, eu faço. Bom, glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde para você continuar vindo. Mas você pode ser aquela máquina focada no fazer, 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 fazer.
Você pode ser aquela máquina focada no ter, ter, ter e ter. E aí o ser, fica para depois. Quando a gente olha para aquelas pessoas que a gente fala, nossa, fala tanto, mas quando a gente vê a vida, uma coisa é você fazer, outra coisa é você ser. E até mesmo o fazer você pode fazer com motivações erradas, se você não entender quem você é. Olha como tudo caminha junto. Não tem como a gente separar. Tá tudo bem até aí? E o que o Senhor colocou no meu coração, uma frase assim, é realmente seja quem Deus te criou para ser. Porque nós queremos ser tantas coisas, nós temos tantos sonhos, nós queremos alcançar tantos lugares. Mas o Senhor só quer uma coisa, que você seja quem Ele te criou para ser. Que você viva o que Ele te criou para viver. Não existe outra coisa que o Senhor deseje mais. E às vezes a gente acha que o Senhor não quer nos abençoar, que o Senhor não quer nos capacitar. Por quê? Qual seria a lógica? O Senhor dificultar a nossa vida? Sério? Um pai dificulta a vida do filho? Não, ele pode deixar ele aprender sozinho. Pode deixar ele tentar. Mas você, como pai, sabe que você vai estar atrás do seu filho se ele não souber subir o degrau. Porque se ele cair, você vai segurar. Só que você vai deixar ele tentar, para ele aprender. E é a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. Filho, sobe. Se você cair, eu tô atrás, mas vai. E às vezes a gente coloca Deus numa situação de Deus me abandonou. Eu tô sozinho, eu isso, eu aquilo outro. Porque dentro de todas as identidades do Senhor, tem uma característica chamada Pai. E Pai ensina. Pai protege sim, mas Pai ensina. E assim como você tem a característica de Jesus, você também tem que ensinar. Você também tem que proteger. E não só o seu filho, mas aquilo que ele deixou, o próximo como a ti mesmo. E ali a gente coloca amar o próximo como a ti mesmo, servir o próximo como a ti mesmo, porque todo mundo gosta de ser servido, né? Mas na hora de servir a gente tem um certo probleminha. Cuidar do próximo como a ti mesmo, se preocupar com o próximo como a ti mesmo. Ligar para o próximo como a ti mesmo. Elogiar o próximo como a ti mesmo. Esse amor é um cuidado. Assim como o Senhor cuida de nós. Nós devemos cuidar de outros. Vocês estão entendendo? E aí você pode olhar para a sua vida hoje e você mesmo vai responder como é que você tem vivido. Porque nada mais e nada menos, a sua vida hoje ela é um resultado do que você tem vivido. Nada acontece por acaso. Os seus resultados, eles te mostram como você tem se enxergado. E aí, como é que você tem se enxergado? Quando você olha aí para a sua vida, como é que tem sido? E aí é interessante pensar que nós temos 3 opiniões em relação à nossa identidade. Nós temos aquela que quem nós achamos que nós somos, quem os outros acham que nós somos e quem de fato nós somos. Todo mundo tem uma opinião sobre si. Como eu perguntei, quem é você? E dei alguns nomes. Se eu falasse para você se descrever agora, você ia se descrever conforme você acha que você deve. E tudo bem, essa é a sua opinião. E isso é muito importante para você iniciar. O que você pensa ao seu respeito? Quando você olha para você, o que você enxerga? Quando você olha para você, quem você vê? E sabe, tantas coisas na nossa vida podem desviar a realidade de quem nós somos. A rejeição, dores, frustrações, situações que nos traumatizaram que podem fazer com que a gente olhe para nós mesmos de uma maneira completamente errada. Mas tudo isso
muda no dia de hoje, amém? Mas só muda se você quiser que mude. E que você tenha vontade de se olhar como o Senhor te olha. Você pode estar vivendo uma falsa identidade, sabia? Você pode estar mostrando para pessoas que você é o que você não é. Mas o Senhor não quer isso para você. Às vezes você vive uma coisa que você gostaria de viver. Eu gostaria de ser. Sabe aquela famosa pessoa que a gente olha e fala assim, gente, quer ser rico, mas não é rico, né? Quer mostrar que é, mas não é. E o Senhor me diz que tem muitos assim ainda hoje. Quer mostrar o que é, o que não é. E aqui, eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando aqui e aqui. Você está sofrendo aqui e aqui. Mas tem um louvor que fala, o meu coração é teimoso demais para admitir. Sabe a única pessoa prejudicada? Você. Você. Então eu quero que você realmente aprenda a olhar para você. E eu quero que você pense e responda para você. Quem é você? Quem é a Duda? Quem é o Bruno? Quem é o Jorge e a Janaína? Quem é o Vaso? Quem é o Fabrício? Quem é a Suelen? Quem é o Thomas? Não o pastor Thomas. Quem é o Thomas? Quem é a Betânia? Desculpa, como é seu nome? Áquila. E você? Júnior. Júlio. Áquila e Júlio. Quem é a Áquila? Quem é o Júlio? Quem é a Bruna? Quem é a Betânia? Quem é o Bruno? Quem é a Cibele? Quem é a Jéssica? Quem é o Tiago? Quem é o Bruno? Quem é a Paula? Quem é a Dona Júlia? Quem é seu Geraldo? Quem é seu Geraldo? Ei! Quem é o Dirson? Quem é a Josi? Quem é o Patrícia e a Lorena que não tá? Quem é o Vanderlan e a Tati? Quem é a Márcia, o Chicão? Como é o nome dele? Mateus. Quem é o Mateus? E o Mateu? Quem é o Mateu? Você tá demais com essas suas amigas, né? Só sabe lembrar o nome das duas meninas ainda. Vamos conversar em casa. Quem é? E aí tem aquilo que os outros acham de você, né? Ah, isso aí eu tô mais que acostumada. Ah, isso aí é minha área. O que os outros acham de você. Brava, chata, fechada, metida, arrogante, daí para baixo. E para mais. E isso me define? Não. Quem os outros acham que você é? O que você já ouviu que você deixou criar raiz no seu coração porque alguém disse? Gente, posso falar uma coisa? O que o outro disse diz respeito ao outro. É uma opinião dele. Se toda vez que você escutar algo de alguém, aquilo te definir, você ainda está trabalhando em cima de uma identidade muito instável. E está na hora da gente mudar isso. A única pessoa capaz de dizer quem você é ou quem você deixa de ser se chama Jesus Cristo. Fora isso, ninguém. Mas pastora, foi minha mãe. Deus abençoe a vida dela. Foi o meu pai. Deus abençoe a vida dele, que Deus tenha o meu. Para quem não sabe, meu pai morreu. Identidade curada. Para a honra e glória do nome de Jesus. Mas foi a pessoa que eu mais admiro. Que bom, ela também erra. Igual você e eu. A única pessoa que pode te dizer e tocar nesse lugar chamado identidade, que é a base da sua vida, é Deus. Não permita que nenhuma outra pessoa faça isso. Porque em um culto de quarta, não me lembro qual foi agora, eu falei para os pais e falei que servia para outras pessoas. Nunca se refira ao seu filho ou a alguém, você é. Porque você é, toca na identidade.
Você é muito mal educado, você é muito isso, você é muito aquilo. Você pode não acreditar, mas se você crê na Bíblia, você deveria. As suas palavras, elas trazem vida ou elas trazem... Não entendi. Elas trazem vida ou elas trazem... Elas trazem bênção ou elas trazem... Aí chega no futuro, não termina o que começa, tem um monte de crise, aí vira o quê? Ai, tudo frescura agora, essa modinha. Não é modinha, é porque lá no passado, você sabe hoje o que você sofre por coisas que você escutou no passado? Quantas coisas você já não ouviu? Você não vai dar em nada? Continua desse jeito para você ver quem vai querer estar perto de você. Continua desse jeito para você ver se você vai chegar em algum lugar. Continua desse jeito para você ver. Olha lá o seu primo, que é isso. Olha lá, porque primo era sempre a disputa, né? Ou olha o seu irmão. Olha isso aqui, olha aquilo outro. Por que com você tudo bem, mas com o seu filho é frescura? Com o seu próximo é frescura? Você é nunca. A única coisa que você é filho de Deus, você é amado, você é abençoado, você está. Porque você está e isso passa. Agora, você fere um lugar que não é da sua alçada tocar. Não se coloque nessa posição, porque a consequência para você vai ser grande. Então, os outros, não é falando de um modo ruim, eles são só os outros. Mas o que eu quero dizer é que eu posso achar qualquer coisa que eu quiser. E eu posso estar errada. E tudo bem. Só que eu não posso deixar que a opinião de outros defina quem eu sou. Amém? Vocês estão entendendo? O Senhor está falando com alguém? Amém? Já que eu não tenho que escutar os outros, então significa que eu não tenho que estar nem aí para nada, nem ninguém. Alguém vier me falar alguma coisa, eu falo, você não tem moral para falar nada de mim, porque você não fala da minha identidade? Não é bem assim, né? Da minha identidade, realmente você não fala. Mas se estiver afetando o seu testemunho, abra os seus ouvidos sim. Acho que a gente aprende isso com a Bíblia, né? Fazer o irmão tropeçar, fazer o irmão pecar, é melhor entrar sem a mão. E assim a gente vai. Então, se diz respeito ao seu testemunho, ao modo como isso afeta a vida da outra pessoa relacionada ao Senhor, você para, você reflete e você vê o que tem que ser mudado. Caso contrário, abençoa aquela vida e segue naquilo que o Senhor te deu. Segue sendo aquilo que o Senhor te criou para ser. Não dê espaço, porque às vezes as pessoas não estão no melhor momento delas. E aquela frustração delas, elas vão vir depositar em mim e em você. Que se estivermos fracos, vamos pegar e vamos receber algo que não nos pertence. Ok? E aí, tem quem de fato nós somos, né? E essa é a que importa. Essa é a opinião que verdadeiramente importa, porque essa está relacionada à nossa identidade. Essa opinião é aquela opinião que vem daquele que nos criou, aquele que nos formou. Essa opinião é aquela que vem daquele que nos conhece no mais profundo do nosso ser, no lugar mais íntimo, aquele que eu e você muitas vezes não conhecemos. Sabe, o seu coração abre uma porta, desce, vira direita, vira esquerda. Você encontrou um túnel que você não conhecia. Vai, tem chão ali, você não conhece, mas o Senhor conhece. Sabe aquela coisa que você fala, eu nunca faria isso. Aí chega um dia e você faz exatamente isso? A gente não se conhece. O único que nos conhece é o Senhor. E Ele é o único que pode dizer quem você é. E sabe o que o Senhor diz fora aquilo que eu já falei? Geração eleita, sacerdócio, eu já falei filho, nação santa, povo eleito. Em Gênesis, o Senhor fala que você é uma obra de Deus, uma criação de Deus. Em João 3,16, quando a gente só sabe falar isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, então você é amado. Porque você faz parte desse mundo. E aí eu queria que se você estivesse entendendo, que se você se visse nessa posição, você falasse um amém. Porque eu estou falando que você é amado por Deus. Eu estou falando que você é filho de Deus. Eu estou falando que você é conhecido por Deus. Salmo 139.
Jeremias 29:11, você é criado com um propósito. Romanos 8, do 15 ao 16, Efésios, João fala que você é filho de Deus. Efésios, Colossenses e João fala que você é escolhido. Também fala que você é amigo de Deus em João. Isaías fala sobre você ser perdoado. Isaías também fala sobre você ser forte. Romanos fala sobre você ser livre. Olha quanta coisa você é. Olha quanta coisa você é. Se você é livre, por que você está preso em algo que você não tem que estar? Se você é forte, por que você não continua e você tem ainda a coragem de dizer que você é fraco, eu não consigo? Não, Deus está dizendo que você é forte. Se você é perdoado, por que você não se perdoa? Ou porque você tem dificuldade de perdoar o próximo? Se você é escolhido, por que você age de uma forma tão indiferente? Se você é filho de Deus, por que você não olha para Ele e respeita Ele como seu pai? Para de colocar Deus num lugar tão distante. Deus, Ele não está como só num filme ou num desenho que lá naquele céu, lá longe, onde eu e você, a gente não pode chegar, sentado num trono, esperando eu e você fazer qualquer coisinha de errado para jogar aqui um raio na nossa cabeça. É assim que muitas pessoas olham para Deus. Olha para Ele como um pai. Um pai que cuida, um pai que impulsiona, um pai que ama, um pai que protege. Amém? Amém. Se você é amado por Deus, com muito amor nas minhas palavras, por que você tem andado tão amargo? Por que ficar perto de você é tão pesado? Por que da sua boca só saem coisas negativas? Por que você é a última pessoa na qual a gente quer pedir um conselho? Vocês entenderam a visão de mundo com a sua identidade? Lembra que a gente falou lá no começo? Se eu sou amor, e quando eu abro a minha boca, eu mais firo do que eu curo, eu mais causo contenda do que eu trago uma palavra de esperança, tem alguma coisa que não está caminhando bem. Algum lugar você está fingindo. Ou você está fingindo ser quem você não é. Ou você está fingindo enxergar de um modo que você não enxerga. Mas o Senhor te dá essa oportunidade hoje de você alinhar as duas coisas. Aquilo que você é vai expressar como você vê. Vai expressar o que você faz. E aquilo que você faz e como você vê vai dizer quem você é. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, não precisa nem falar nada, que a gente já sabe? Por quê? Porque a gente vê. E é assim que eu e você temos que desejar. As pessoas não precisam que a gente abra a boca e diga, eu sou cristão protestante, eu sou evangélico, filho de Deus, ou que a gente esteja com uma Bíblia debaixo do braço, para as pessoas olharem, enxergarem e crescerem em nós. Elas precisam se sentir amadas, cuidadas, protegidas. Elas precisam de uma pessoa bem-humorada. Elas precisam de uma pessoa educada. Elas precisam de uma pessoa que tenha fruto do Espírito. Elas precisam de pessoas que façam o que Jesus fez. Se você se coloca como cristão, você tem que ser essa pessoa. E se você não está sendo essa pessoa, com muito amor nas minhas palavras, você não está sendo um cristão verdadeiro. Não tem como você dizer que você faz o que Cristo fez, que você é o que Cristo diz que você deve ser, se você não faz exatamente o que está escrito aqui. E não é na minha pregação, é na Bíblia. Eu amo vocês. De coração. E eu falo. Porque o Senhor me mostra, e eu disse esses dias para uma pessoa, é um dom. Porque eu não enxergo como vocês enxergam. Eu sei aonde Deus está tocando aí. Eu sei aonde Deus está trabalhando aí. Eu sei que você olhou para algumas coisas e algumas coisas falaram muito ao seu coração. Tocaram em algumas feridas e em algumas questões que você, por ser fechada, não compartilha, mas que te consomem em alguns dias. Em outros, com a sua alegria, você tem que esconder. Mas o Senhor está dizendo, não precisa mais esconder.
Para eu tratar, para eu fechar, eu preciso ver. E eu vejo, você querer esconder ou não. Eu vejo. Mas eu preciso que você deixe. Eu preciso que você mostre. E isso não te faz fraca. Você é muito forte. E você sabe. Continue sendo forte. Ser vulnerável é ser forte. Sabe por quê? Fraco é quem não aceita ser ajudado. Fraco é quem não se abre para ser ajudado. Forte é aquele que diz: eu tenho sentimentos, eu erro, eu choro, eu sofro, mas eu quero ajuda. Porque eu quero sair desse lugar. Porque eu quero ser melhor. Vulnerabilidade é força, não é fraqueza. Você pode se colocar de pé? Se vocês puderem desligar essa luz aqui, por favor. Eu quero te deixar 4 conselhos para que você reflita na sua semana. O primeiro é: negue-se a si mesmo. A identidade em Cristo, ela não cria raízes na nossa identidade humana. Lembra? Fui crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, tchau, eu. Tchau, minhas emoções. Tchau, meus medos. Minhas frustrações. Tchau, 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 não me pertence. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Esses eu acrescentei todos os dias, tá? Tome, agora eu vou falar, diariamente a sua cruz e siga-me. Alguém aqui está disposto a acompanhar Jesus? Alguém aqui está disposto a negar a si mesmo? Alguém aqui está disposto a deixar para trás o que passou e a se concentrar no novo de Deus? Em segundo lugar, estude a sua palavra, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Você não vai se aprofundar em Deus, conhecer a Deus, melhorar, crescer, desenvolver, se você não conhecer a Bíblia. Gente, sério. Coloque isso como a primeira coisa do seu dia. Não tenho tempo, acorda mais cedo. Pastor, é muito cedo, o problema é seu. Se organiza para dormir mais cedo à noite. Tira as distrações do meio do caminho. Porque eu tenho certeza que quando você precisa encaixar alguma coisa, você fala: caramba, é cedo demais, mas vai, eu tenho que fazer? Ou não? Ou nunca ninguém fez isso? Para acordar para vir na igreja às 7 horas da manhã? Nunca, jamais. Não faça isso, hein, pastora? Não coloca um culto 7 horas da manhã. Pessoal, amanhã a gente vai viajar, temos que sair para ir lá para o lago 7 horas da manhã, tá bom? 6h50, a porta tá cheia. Prioridades. Prioridades. É chato? É chato. Mas se você não entrar no céu, sabe o que Jesus vai te dizer? Prioridades. E eu amo vocês. Em terceiro lugar, vivam em comunhão. Isso aqui não é à toa. Isso aqui não é um lugar onde você entra e sai sem dar um oi, dar um tchau, dar um abraço. Isso aqui fortalece. Hebreus 10, 24, 25 fala assim: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. É difícil demais caminhar sozinho. Então, para que dificultar, né, gente? Isso aqui não é só um lugar onde vem um monte de gente. Isso aqui tem que ser chamado de família. Isso aqui é o corpo de Cristo. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos incentivar
Está escrito aqui. E sabe como você saberia? Se você lesse a sua Bíblia. Em quarto e último lugar, ore e tenha intimidade com Deus. À medida que nos relacionamos com Deus, nós nos aprofundamos a Ele. Nós nos aprofundamos nesse sentimento de devoção, amor, gratidão, relacionamento. A maioria aqui está em casal. Quem não tem um casal, tem pessoas no qual você se relaciona. Você consegue desenvolver um relacionamento se você só fala. E a outra pessoa não responde? Nem brigar a gente consegue, né? Já contei para vocês da minha experiência com o pastor. Já desisti. Não tem como. Se não tem uma resposta do outro lado, você se propõe a fazer algo. Se a pessoa não responde, você vai fazer. Você fala, a pessoa não responde, acabou o assunto. Você quer brigar, a pessoa não responde, não tem briga. E aí surge quando um não quer, dois não, e aí qualquer coisa que você quiser colocar ali. Relacionamento é falar e é escutar. Relacionamento é em conjunto. Você faz e você recebe. Então você fala na sua oração. Pede, né? Pede que é uma beleza. E tudo bem, eu também peço. Mas você está deixando Deus falar. Tô, pastor, eu fico ali quietinho 5 minutos depois na cochilada. Aí eu fico naquele silêncio, às vezes Deus fala alguma coisa. E aí, às vezes, Deus está ali, esperando você abrir a sua Bíblia, prontinho para falar com você. E aí você fala, mas Deus não fala comigo. Ele fala, eu falo sim, a sua Bíblia que está fechada. Ou você lê, aí você não entende, aí você fala, tá bom, pelo menos eu li, fechou. Gente, a palavra de Deus ela é tão viva quanto ela já foi um dia. Ela é tão real quanto esse chão que eu estou pisando. Ela é tão real quanto esse chão que você está pisando. Então, ou nós levamos ela a sério do início ao fim, ou não vai dar certo. Todo mundo quer saber mais de Deus? Não espere saber mais de Deus se você não procurar. Não pense você que ele vai se revelar a você porque você não gosta de ler. Ele vai se revelar a você, te dando um entendimento do que você leu. E agora, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. E você começasse a pedir para o Senhor que o Senhor possa te trazer realmente o entendimento de quem você é nele. Que você possa pedir realmente de coração para que todo o seu eu saia. Para que você viva a identidade que Ele criou. Ele te formou, Ele sabe quem você é, para o que Ele te criou. Mas antes de você trabalhar, antes de você ter propósito, antes de você se posicionar dessa forma, Ele está te dizendo, eu quero que você entenda quem você é em mim. Você não tem várias identidades, você tem uma única identidade. E realmente o que o Senhor nos preparou nessa manhã é algo profético. E se você não acredita, eu peço que o Espírito Santo possa se revelar a você nesse momento. Tocar no seu coração. E quando nós estávamos cantando ali, deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz, abra os meus ouvidos, abra os meus sentidos. É justamente por isso, porque você precisa deixar com que a voz do Espírito Santo entre e não somente passe. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Às vezes você está ouvindo que a pessoa está falando com você, mas você não está entendendo nada, porque você não está realmente prestando atenção nisso. Quem nunca passou por isso? Falar, você espera a resposta e a pessoa fala o quê? Desculpa. Não tenho o que te responder. A pessoa sabe que tinha alguém aqui falando, mas ela não entendeu foi nada. E às vezes você está vivendo a mesma coisa porque o Espírito Santo está falando, você sabe que tem alguém falando, mas você não está entendendo nada. Então fecha os teus olhos. E o fechar os olhos é o que? É algo místico? Não, é para você se concentrar. Porque enquanto você estiver olhando para mim, você vai estar me olhando com essa cara aí. Você está me olhando.
É para você fechar os seus olhos, para você dizer a Deus: Senhor, eu quero viver essa identidade. Eu quero viver para aquilo que eu fui criado para viver. Eu quero ser quem o Senhor diz que eu sou. Me ajuda a me esvaziar de mim. Me ajuda a me esvaziar dos meus sonhos que não são os seus sonhos, das minhas vontades que não são suas vontades, dos meus medos que não são os seus medos. Me ajuda a deixar de lado as minhas desculpas, a deixar de lado a minha preguiça, a deixar de lado a minha falta de coragem, a deixar de lado a minha religiosidade. Eu sou bom demais para uma palavra dessa, é mesmo? Olha aí o Senhor dizendo para você que não, você não é. Você não é. E é você mesmo que o Senhor está tratando. Não é só você. Mas isso é só para você ver que o Senhor, Ele conhece o seu profundo. E é com amor. É um amor de pai que Ele fala: filho, olha para a identidade que eu te dei. Filho, você é amado, por mais que você não se sinta amado pelos seus pais. Você é amado, por mais que você tenha perdido esse amor, essa conexão em algum momento. Você é escolhido, por mais que tenham te falado qualquer outra coisa. Você é meu amigo, você é meu filho, fui eu quem te criei. Qualquer coisa que você estiver vivendo fora e longe dessa visão é consequência de como você tem se visto. Consequência das suas escolhas, dos seus pensamentos que estão sendo alimentados demais por coisas que não devem. Se alimente da palavra do Senhor. Se alimente daquilo que vai te dar força. Se alimente daquilo que vai te colocar na direção certa e saia desse lugar. Comodidade, vitimismo. O Senhor não nos criou para sermos vítimas. O Senhor nos diz que nós somos fortes e corajosos. Nós somos filhos de Deus. O Senhor não nos criou para ficarmos nesse lugar. E eu queria muito poder tocar no coração de alguns que o Senhor está me mostrando para fazer essa mudança, para fazer essa transformação, mas eu não posso. Mas o Espírito Santo pode. E Ele é muito melhor do que eu e você. Ele é muito mais poderoso do que eu e você. Eu falei que eu queria descer e fazer a força. Sabe, segurar e falar: pelo amor de Deus, acorda. Sai desse lugar, pelo amor de Deus, sai desse lugar. O Senhor não te chamou para ser essa vítima. O Senhor não te chamou para ser essa pessoa. O Senhor te chamou para ser filho de Deus. E só isso. Se eu tivesse que resumir com uma única palavra, filho de Deus, estaria mais do que ótimo. Ele nos dá o privilégio de sermos chamados de filhos. Então eu declaro sobre a sua vida um entendimento profundo sobre o que é ser filho de Deus. Um entendimento profundo sobre quem é Deus. Porque a sua mentalidade só vai mudar quando você tiver realmente entendido quem é o Senhor. Quando você tiver entendido. Que o Senhor possa alinhar, Deus, a visão de cada um de nós com a visão do Teu reino. Senhor, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, alinhar, Pai, os nossos corações. Que aquilo que nós mostramos esteja de acordo com aquilo que nós somos. Oh Senhor, o Senhor preparou esse dia para uma mudança. Eu quero que você tenha liberdade. Se você precisar ir embora, que Deus te abençoe. E eu não estou falando isso bravo, eu estou falando sério, tá? Mas é porque o Senhor tem algo diferente para fazer aqui nesse momento. É verdade. Você que sabe o que você tem que fazer. Eu não quero que você venha aqui na frente. Eu quero que você faça. Tem gente que está com o coração queimando para ir orar por outra pessoa, mas não vai. Vai! Deixa Deus te usar.
Tem gente que está com vontade de ajoelhar, tem gente que está com vontade de cantar, tem gente que está com vontade de abraçar e falar alguma coisa. O seu coração está queimando. Pode não ser todos, mas tem gente que sim. E se você sabe que é com você, faça. Por isso que eu falei, se você precisar ir embora, é completamente compreensível. Mas está na hora da gente começar a viver. Parar de falar. Parar de vir só para receber. Jéssica, coloca aquele último louvor, por favor. Fabrício, vem cá. Aqui em cima. Cadê o outro microfone? Hã? Sem esse aqui. Aqui. Pode aumentar, tá? Pode aumentar. Gente, de verdade, se alguém precisar ir embora, fica tranquilo, tá? Você sabe que esse é o seu lugar. Você sabe o quanto o seu coração deseja estar nesse lugar? Ou não? Como você sente falta de fazer o que você sabe que você foi chamado, porque você sabe que você foi chamado. Você sabe que a facilidade de falar não vem de você. Você sabe que é um dom que o Senhor te deu. Você sabe que a facilidade de envolver as pessoas, da forma como você envolve, o Senhor te deu. Você já ouviu muitos testemunhos de pessoas que entenderam melhor quando você pregou, quando você ensinou. Acabou o tempo das desculpas. A única pessoa que pode mudar isso é você. A única pessoa que pode se colocar no caminho de volta é você. Porque o Senhor já abriu o caminho. O que é mais que tem que acontecer? Sua mão coça para pegar isso daí. A sua mão coça para você voltar e compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem te dado. E que às vezes você se culpa porque você acha que você não merece. Mas você merece, porque você é filho de Deus, porque você é escolhido, porque você foi chamado. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você sabe que tem coisa que você tem vontade de falar? Você sabe que enquanto você ouvia, o Senhor foi ministrando no seu coração. Você sabe que enquanto você ouvia, você sabia como você poderia abençoar pessoas, falando, compartilhando aquilo que o Senhor estava ministrando no seu coração. Então vai, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, você não tem que se explicar. Você só tem que falar, você só tem que fluir. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor te usar. Vai, deixa o Senhor te usar. Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que seja um momento, Senhor, de Deus. Seja um momento, Senhor, Pai, que Senhor é realmente fiel, Jesus, que Senhor, você vai em nome de Jesus mostrar ele, Senhor. inexplicavelmente, Em nome de Jesus. inesperado, Eu te peço, Senhor, que só ministra nos nossos corações. em nome de Jesus. E tudo que o Senhor faz eternamente. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor coloque ele, Senhor, para Neste momento, Pai, Vai quebrar como o todas Senhor tocou no as coração da pedras, pastora Deus. Daira, Quebra todas as tocou pedras, também no Senhor. meu Tudo coração aquilo, e é uma que confirmação. caia por terra, em nome de Jesus, todas as Assim como o pedras, Senhor Deus. está Em nome de começando, Jesus, Pai, a trabalhar em muitas pessoas Deus. aqui. Para tudo aquilo que vem de fora. Pessoas novas, Possa abrir o ouvido, Senhor, para tudo aquilo já que são vem de velhas, fora. estradas na igreja, e pessoas que estão chegando. Que venham ser as suas Eu palavras. te peço, Senhor, para que o Senhor verdadeiramente nos faça, Pai, entender a verdadeira identidade. A verdadeira identidade de quem somos nós em Cristo Jesus. E neste momento, Pai, eu quero ministrar sobre este povo, sobre esta comunidade, sobre este território. Pessoas que talvez, como eu, por um certo tempo, por um certo momento, perdemos. Estávamos, como diz a pastora Maia, mas não somos. Em nome de Jesus, que ele possa enxergar, Senhor. Por um certo momento estávamos com a mentalidade da negada. Em nome de Jesus. Mas nós não somos assim, Em nome
Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Em nome de Jesus. Em nome de E o que é que nós somos? Em nome de Jesus. Embaixadores de um reino. Em nome de Jesus. Reis, sacerdotes, representantes de um reino. É isso que nós somos, por quê? Mas por muitas coisas que acontecem na nossa vida, ficamos sem essa identidade. Mas hoje, através dessa pregação da pastora Caia, Deus está resgatando a verdadeira identidade. Em nome de Jesus. Da tua vida, Em nome de Jesus. da sua casa Em e da tua nome de família. Jesus. Em nome de Jesus. Você não sabe, mas tem gente que ora por você, você nem sabe. Tem família tua agora que está lá no Brasil orando por você. É verdade, Jesus. Tem pessoas que oram por você. E você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Em nome de Jesus. Você está pronto? Não, você não vai chegar. Não, você não vai dar certo. Talvez você ouviu isso desde pequeno, mas eu te digo hoje, pela autoridade do nome de Jesus, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Evangelistas, eu vejo primeiro. Eu vejo aqui dentro pastores. Eu vejo aqui dentro profetas. Eu vejo aqui dentro sacerdotes. E Deus, principalmente hoje, está tocando nos homens sacerdotes. Mas você, desse jeito, é a aliança que você faz com o Senhor, porque é dessa forma que você está passando pelos joelhos, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu marido, no lugar dele é aqui. O seu não é falando, mas o seu é aqui, segurando ele em oração, o seu é intercedendo por ele. Mas, Carla, às vezes eu olho e ele não está pecado, ele só precisa deixar o inimigo. É internamente na montanha. Deus tira tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar na mente dele. Todas as mentiras que ele é para paralisar, que é para perder tempo, realmente, nós vamos lutar contra isso. Mas você, como uma mulher sábia do teu lar, você vai sustentá-lo assim. Dessa forma, você não vai falar mais nada. Você não vai falar sua boca. Você vai se ajoelhar. Você vai apresentar o Senhor. Você vai mostrar para ele. Está diante de ti. Está certo, Senhor, isso está errado. Senhor, E quando eu falo meu coração, você vai sustentar assim. é a minha mente. Colocando como uma coluna de oração na sua Porque a casa. tua palavra diz É por pouco tempo. que E Davi ele vai tomar o lugar do sacerdote. era um homem Você vai continuar sendo uma mulher sábia, segundo mas o ele teu vai coração. tomar esse lugar de liderança. Mas não porque Davi Não é à tinha toa, o coração, forte, irmão. você é forte do jeito que você Mas é. porque Davi Você faz, tinha você a vai mente. você faz, você corre atrás do seu. E as Tinha pessoas a admiram identidade. a sua força, mas essa sua força não é de Cristo. é porque Deus sabia que você ia Faça precisar de dessa mim, força Senhor, nesse momento. E você um só homem permaneceu onde você permaneceu segundo pelo amor de Deus, mas pela o tua teu força. coração. Então que a tua força te Faça de mim, Senhor, Você não está uma sozinho, mulher você não segundo o teu coração. a sua oração. Muda, E Senhor. vocês não estão A minha sozinhos, mente. vai ser um novo momento. Muda, Um Senhor. novo momento. Mas o inimigo vai tentar. A minha visão. Vai se levantar. Mas ele vai Abra, se levantar Senhor, porque nós vamos guerrear os meus ouvidos. Como a tua palavra diz. Mas Deus faz assim. Sem programar. Sem concordar. Que esse inesperado possa acontecer na vida de vocês que hoje serve mais. E se prepare. Porque Deus, a partir desse culto profético, não que Ele não esteja fazendo, mas a partir desse culto profético, muitas pessoas vão perder a timidez. Amém. Muitas pessoas vão perder o medo. Muitas pessoas vão começar a encontrar os dons.
Amém, Senhor. As pessoas vão começar a encontrar um propósito. Em nome As pessoas vão começar a ver que não é sobre o trabalho, não é sobre a família, não é sobre a escola, não é sobre o carro, sobre a casa, é sobre aquilo que Deus chamou você para fazer. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, pastor Natália. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Dá aí uma salva de palmas para o nosso Deus, Jesus. Amém. Obrigado por Deus nos aturar, viu? Obrigado. Deus é bom. Pode deixar. Deus é bom. Deus é bom. Se você tem enfrentado alguma crise de identidade por conta de qualquer coisa que você tenha escutado na sua vida, na sua infância, que tem te paralisado até hoje, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você tem enfrentado uma crise de identidade, talvez não é algo que você escutou, mas é por você talvez não está conseguindo enxergar. É algo que está te roubando. Você está perdido? Eu não sei. Mas que você levante a sua mão. Se vocês puderem vir deste lado aqui. Gente, não é oração de pecado não, hein? Aqui nós vamos orar sobre essa identidade. Se a Lorena e o Patrício puderem vir aqui. Existem pessoas aqui enfrentando outro tipo de crise. E esse outro tipo de crise, eu queria que você viesse aqui. É ansiedade, é medo, é pânico, eu não sei. Mas não é de identidade, é outro. E eu queria que você ficasse desse lado aqui. Aqui vocês podem começar a ministrar a identidade de Jesus, o que tiver que ser curado, que seja curado. Toda palavra lançada que caia por terra em nome de Jesus. Deixa o Senhor usar vocês. E vocês que estão aí e forem ficar aqui conosco, estendam as suas mãos e intercedam. Intercedam por essas pessoas. Jéssica, pode aumentar, por favor.